está sendo, né, julgado pelo Supremo Tribunal Federal e o voto do relator, o Fachin, é para condená-lo a 33 anos e 10 meses de prisão. E é um voto muito forte, Chico. Ele diz no voto, olha só, gente, ele diz no voto, vocês vão lembrar que Collor é aquele cara que a gente já deu a chance para se corrigir. A sociedade, a lei, o sistema deu a chance para o cara se corrigir. O cara ficou inelegível, o cara, enfim, teve uma pena muito mais branda do que todos nós gostaríamos que tivesse quando teve aqueles escândalos de corrupção da Casa da Dinda, etc., que levaram, né, a saída dele no governo, o impeachment que não foi impeachment. Mas, depois disso, aconteceu esse escândalo, que é o escândalo que o Fachin diz no voto, onde está devidamente comprovada, olha isso, voto do Fachin, está devidamente comprovada a lavagem de capitais por Collor mediante a realização de 42 depósitos em contas correntes do ex-senador e 65 em contas de empresas por ele controladas, somando a mais de 100 depósitos, para burlar os mecanismos de fiscalização das autoridades financeiras, num total, Chico, de mais de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Essa é uma operação que é um dos desdobramentos da Lava Jato e que levou àquela apreensão dos carros. Vamos só lembrar os carros, gente. Sim. Uma Lamborghini, uma Ferrari, um Bentley. São carros, assim, de milhões e milhões de reais. Então, Chico, essa operação, por que eu acho essa operação super importante e que ela deveria estar tendo mais cobertura da mídia? Porque isso que a gente viu ser canalizado para demonizar o PT, para demonizar o Lula, etc., isso no fundo tem um pleito legítimo, né? Uma vontade legítima da população brasileira, que é essa vontade de ver a justiça sendo feita para políticos que, enfim, não são políticos honestos. O que a Globo fez? O que os grandes canais de mídia, os grandes jornais fizeram? Eles pintaram, né, uma figura de ultra corrupto no Lula e em outros dirigentes e canalizaram essa vontade da população de se ver vingada, né, de ver a justiça sendo feita, para um caso onde ele fez o país de marionete ali. E aí canalizou tudo isso para uma operação fraudulenta, né, para uma atuação absolutamente combinada, para um conluio que resultou nisso tudo que a gente falou agora de destruição do país. Mas é importante dizer, Chico, que essa vontade da população de ver justiça sendo feita, essa vontade é legítima. Perfeito. A vontade é legítima, porque a gente vive num país onde realmente as coisas são absurdas. A gente viu o que o Sérgio Cabral fez, a gente viu o que o Eduardo Cunha fez, a gente vê o que o Lira faz, a gente vê o que o Ciro Nogueira faz. No orçamento secreto, não é 30 milhões igual o Collor, é destinar 300 milhões para a mãe de um, 400 milhões ali para a cidade do pai do outro, e a população se sente assim, mas vem cá, você não vai fazer nada, é isso mesmo, é oba-oba. E no caso do Collor, esse negócio chega naquele detalhe de crueldade, e aí eu acho que essas pessoas são meio psicopatas, porque um cara que faz isso e usa esse dinheiro, uma pessoa pública, uma pessoa que lida com bens que poderiam estar levando uma qualidade de vida melhor para um monte de brasileiro e brasileira que vive no fundo do poço. No fundo do poço, que vive sem água, que vive sem banheiro para fazer suas necessidades, que vive sem luz, que come resto de comida, que é ameaçado por milícia, por tráfico de drogas. Essa turma, na pior, o cara que ocupa o cargo de poder, que conhece isso, o cara rouba esse dinheiro e, meu irmão, não é que ele rouba e dá uma disfarçada. Ele rouba e compra uma Lamborghini. Ele compra uma Ferrari para ostentar, para dar um tapa na cara de todo mundo.
E aí, é o que eu digo, quando a gente vê uma decisão como essa, e por isso uma decisão como essa deveria ser publicizada, para mim, deveria ser propagandeada, deveria ser, enfim, jogada aos quatro ventos para dizer o seguinte, olha só, poxa, nesse caso aqui, talvez seja feita alguma justiça. Porque ao invés de... Mas não é essa a intenção, essa é a minha conclusão final, Chico. Não é essa a intenção. A intenção é manter pulsando esse sentimento de indignação da população para, quando for necessário, canalizar esse instrumento, canalizar essa vontade da população de ver a justiça feita como um instrumento de manipulação de poder. Então, você tem aquela força ali de revolta, que é uma força muito grande, mas você não usa essa força de revolta para fazer uma revolução, para fazer uma mudança. Você usa ela para atender aos seus interesses políticos quando você precisa, como foi feito com Lula, entendeu? Como foi feito com o PT. E agora a gente deveria estar falando, não, mas vem cá, agora é hora da gente expor quem roubou de verdade. Vamos botar na capa do Jornal Nacional. Agora que tem o negócio do Collor, o Collor tem a Lamborghini, Lula não tinha Lamborghini. O Collor tem Ferrari, Lula não tinha Ferrari. O Collor tem Bentley, Lula não tinha Bentley. O Collor tem mais de 100 depósitos. No Lula não encontraram nenhum. Isso é um fato. Se alguém achar que é uma coisa contrária, põe aqui nos comentários. Um depósito que foi feito por presidente. Agora, quando acontece tudo isso com o Collor, o que apareceu no Jornal Nacional de tamanho proporcional ao que aconteceu com o Lula? O que está na capa dos jornais, na capa dos... Não está. E deveria estar. Por quê? Para você chegar para essa população e falar, olha só, essa sua revolta toda, aqui, ó, essa operação está fazendo justiça, isso que o Fachin votou. E aí, vamos seguir nessa linha de fazer justiça com quem realmente desviou. Mas eu volto a dizer, não é essa a intenção da grande mídia. A intenção da grande mídia é guardar bem guardada essa revolta, para usar essa revolta somente como um instrumento de manipulação de poder em casos que interesse ela. Esse caso do Collor, para mim, é escabroso e deveria estar na testa de tudo que é jornal, de tudo que é revista, de tudo que é site, para a população ver uma pessoa que, enfim, cansou de roubar o país, cansou de cometer crimes, e até hoje não teve uma punição à altura do mal que fez para esse país. Bom dia, Edu, de novo, concordo inteiramente. E o Collor é um grande exemplo. O Collor, ele não é condenado sequer por corrupção no mandato dele. Ele perde o mandato, se torna 8 anos proibido de concorrer, mas ele não é condenado por corrupção. Quem é condenado é só o PC Farias. Só para lembrar as estimativas de roubalheira da época, era $1 milhão do pacote que o PC Farias, em sociedade direta com o Collor, tiraram dos órgãos públicos, em conluio com as empreiteiras. E esse cara, ele passa totalmente impune. Ele pode ser condenado por corrupção pela primeira vez. É o mesmo cara que fez um governo que surrupiou, tirou o dinheiro da poupança. Aquele confisco da poupança, não tem ninguém condenado. Pegaram o dinheiro lá na época, eu lembro meu avô, pai, mãe, tia, rasparam a poupança nacional, a poupança de todo mundo, que era tido como sagrado a poupança, ninguém foi condenado, nem Zélia, nem o Collor, ninguém pagou por isso, nem o Candi, ninguém. Ninguém pagou por aquela história toda. Passou. Agora o país tem uma chance de, em outro caso, o Collor, como senador, julgá-lo por corrupção, porque até agora não tivemos. E Edu, você é muito certeiro quando você fala que querem guardar isso para outro caso, querem guardar essa indignação do povo, essa indignação popular, para outra história. Para, digamos, numa eventual primeira bobeada do governo Lula. Aí você guarda isso, aí você solta. Querem guardar isso para a CPI do MST. Esses caras invasores querem guardar essa indignação para outros casos. Está lá. Hoje, Edu, pode reparar também que há uma operação midiática
dos grandes veículos em ser nostálgica com a Lava Jato. O Deltan foi só vingança. Vingança o quê? Foi 7-0. Não foi vingança, foi 7-0. Temer, ministro do Bolsonaro, é ministro do Lula. Com o ministro do Bolsonaro, com o ministro do Temer. 4 indicados pelo Bolsonaro, a maioria indicada por Bolsonaro e Temer. 4 indicados por Bolsonaro. Exatamente, mas é porque querem guardar isso como uma reserva. Guardar a corrupção ali bem embaladinha como reserva da esquerda. Primeiro